você orou, que você falou com Deus lá, mas na pregação vem a resposta. Às vezes aqui pela televisão você está assistindo lá a pregação, pelo rádio você está ouvindo, de repente vem aquela resposta. Deus responde às vezes usando pessoas que não sabem de nada, que você falou com Deus. Às vezes no meio da rua vem alguém e fala algo para você sem saber de nada, e você nota ali que é uma resposta de Deus para você. Pode acontecer sim ou não? Pode. No louvor Deus responde a você, e às vezes Deus responde simplesmente falando aqui, ó, dentro do seu coração. Eu falo que não é uma voz, você não vai escutar uma voz, ô meu filho. Não, muitas vezes não, pode acontecer, né? Mas é uma impressão, e eu falo que é quase um pensamento, mas não é um pensamento, é uma impressão dentro do seu coração que você consegue identificar também, muitas vezes, uma resposta de Deus. Eu falo que é até difícil de explicar, né? A gente não sabe nem como explicar, mas você sente aquela resposta do Espírito Santo dentro do teu coração, que é aquele testemunho interior, amém, Jesus? Daquela resposta que você pediu a Deus. Mas seja qual for a maneira, você tem um Deus vivo. E o Deus que é vivo, ele responde orações. Diga glória a Deus. Então venha para a igreja sempre na expectativa de uma resposta. Mas para ter resposta, primeiro você tem que fazer o quê? Orar, buscar, fala com Deus, fala: Deus, me responde, pergunta a Ele, clama a Ele, que você vai ter resposta em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Hoje nós estamos fazendo uma campanha de toda quarta-feira aqui, começamos, acho que vai fazer umas duas quartas-feiras, se eu não me engano, que eu tenho entregado essa fitinha roxa aqui. O que significa essa fitinha roxa, pastor? Vou contar rapidinho para você, para a gente já entrar na mensagem. A Bíblia fala de duas crianças que estavam já no parto, já gêmeos, né, que estavam para nascer, e ali na hora do parto, eles estão competindo ali para quem nasceria primeiro, porque a importância de nascer primeiro era muito grande, porque se recebia a bênção chamada primogenitura, que com a primogenitura vinha tudo, vinha todos os direitos da família, e principalmente o direito à bênção de Deus. E naquela luta, um deles conseguiu, colocou a mão para fora. E aquele bebezinho colocou a mão para fora, na hora a parteira já pegou e amarrou um fio roxo no braço dele. Por isso que eu estou entregando essa fitinha roxa aqui. Só que acontece alguma coisa que ele traz a mão de volta, ele retrocede, ele recua. E às vezes acontece isso com a gente também. Quando ele recua, no recuar, o seu irmão ali dentro consegue ultrapassá-lo. E o seu irmão acaba nascendo primeiro. Mas mesmo o seu irmão tendo nascido, quando ele vem em seguida, a parteira presta atenção no detalhe. E ela vê a marca com a qual ela tinha marcado ele e disse: olha, o teu irmão saiu na frente, mas você ainda continua sendo o primeiro. Esse saiu primeiro. E o que eu tenho profetizado sobre a sua vida, meu irmão? Que a marca da tua primogenitura, a marca da tua bênção, meu irmão, continua em você. Às vezes você pode ter retrocedido, você pode ter recuado, você pode ter falhado. Ah, pastor, agora eu já perdi a minha chance, perdi a minha bênção. Alguém passou na minha frente, o tempo já passou. De jeito nenhum. Fala assim comigo: a minha bênção ninguém vai tirar. E não vai, irmão, em nome de Jesus, a marca já foi colocada em você e ninguém tira a sua bênção, ninguém tira a bênção da sua família. E aí na oração, toda quarta-feira eu tenho orado e abençoando você com a minha mão direita. Eu expliquei que a bênção da mão direita é a bênção maior. A Bíblia fala que quando Jacó foi abençoar os netos, estava o mais velho aqui, que tinha que receber a bênção maior, a bênção da mão direita, e o mais novo aqui. Na hora de abençoar, o que ele fez? Quem lembra? Cruzou as mãos. O José não entendeu nada, até ficou bravo. Pai, esse aqui é o mais velho, tem que receber bênção maior. Põe a mão direita nesse, a esquerda nesse. Não, filho, é assim mesmo. Esse aqui vai ser maior que esse aqui. E ele coloca Efraim na frente de Manassés. E é com essa bênção que eu quero abençoar você hoje. Com a bênção da mão direita, em o nome de Jesus. Amém? Você vai fazer depois o mesmo lá na sua casa. Você vai estender a sua mão direita lá para a sua casa, para a sua família, e vai abençoá-la também. E hoje também nós estamos encerrando a semana toda que nós fizemos aí da oração de Jabes. Eu não sei, vou até aproveitar, não sei se alguém trouxe. Você trouxe a oração de Jabes com o seu nome? Pastor, eu trouxe. Passa lá rapidinho, já recolhe lá, que depois eu acabo esquecendo. Não vou esquecer não, no outro culto eu acabei esquecendo. Então se você trouxe, já entrega, já. Porque essa oração nós fizemos a semana inteira. E eu expliquei para você o seguinte: a oração não pode ser vã repetição. Cuidado, hein? Oração não pode ser amuleto. Oração
mesmo estando na palavra, como a oração de Jabes, né? Que eu contei aqui a história de Jabes. É uma oração pequenininha com resultados muito grandes, porque Jabes teve a história dele mudada por causa da oração, mas não pode ser vã repetição. O que é vã repetição, pastor? É quando você pega uma oração, pode ser até o Pai Nosso, que Jesus ensinou, pode ser até o Salmo 91, pode ser o Salmo 23, mas você fica lendo aquilo e você está orando ali, ou falando, ou repetindo, apenas da boca para fora, já não está saindo do coração. Então se torna o que a Bíblia chama de vãs repetições. É a pessoa que acha que vai ficar falando lá, ora lá 50 vezes o Salmo 91 que Deus vai te atender, ora lá 30 vezes o Salmo 23, ora lá 50 Pai Nosso. Não, não é assim. É a mesma coisa. Ora lá 30 oração de Jabes. Não, não é esse o propósito. É que você entendesse a oração, e eu creio que você entendeu, e orasse aplicada na sua vida com a revelação de Deus. E com essa revelação eu fiz essa oração por várias áreas aí. Nós oramos a oração de Jabes pela família, oramos a oração de Jabes pela vida financeira, oramos a oração de Jabes pela vida sentimental e oramos a oração de Jabes, agora a última foi pela saúde, aplicando aí nas áreas da sua vida e depois se sentir no coração. Você pode fazer, mas não é para você ficar só ali na oração de Jabes. Você começa com a oração de Jabes, depois continua a sua. Amém, Jesus? Ou você faça a sua, depois termina com a oração de Jabes, para ela não se tornar uma vã repetição, que é palavras apenas que não vai resolver nada. Quem está entendendo, diga amém. Então já eu vou fazer a última vez essa oração por você e lhe abençoar em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de hoje, que a palavra é o que interessa. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. É aqui que nós vamos começar a mensagem de hoje. Hoje eu quero mostrar quando Deus se lembra de alguém. Quero mostrar para você 4 coisas aqui que Deus não esquece. Vai ser tremenda essa palavra. Isaías, capítulo 49, verso 15, em nome de Jesus. Está aparecendo ali na tela. Se você precisar de ajuda, levanta a sua mão, em nome de Jesus. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar direto ali, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 49, verso 15. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. E diz assim, ó: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Quer dizer, ponto de interrogação, é uma pergunta. O que Deus está perguntando aqui, pastor? Deus está perguntando o seguinte: será que pode uma mãe esquecer do filho que saiu de dentro dela? Pode isso? Não pode. Muito difícil. Praticamente impossível a mãe esquecer do filho que ela gerou, que saiu do seu ventre. É quase impossível. E Deus está dizendo o seguinte, olha: mas ainda que esta se esquecesse, é uma coisa muito difícil. Uma mãe nunca vai esquecer do filho que ela gerou, que saiu de dentro dela, que foi 9 meses ali que ela carregou, um pouquinho menos, talvez, mas foi ela que carregou, e está ali, saiu de dentro dela, ela o gerou. Mas Deus está dizendo, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de quem? De ti. Irmão, Deus está colocando um exemplo aqui, para mostrar o quanto, jamais Ele vai esquecer de você. Ainda que sua mãe te esqueça, pastor, mas pode acontecer. A mãe gerou o filho, saiu de dentro do ventre dela e ela esqueceu. Ainda que isso aconteça, Deus não vai esquecer de você. Diga glória a Deus. Por que Deus não esquece de mim, pastor? Vem o versículo seguinte agora. Ele diz assim, ó, é o 16. Ele diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho o quê? Gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Então Deus está afirmando e reafirmando que Ele nunca vai esquecer de você. Diga glória a Deus. Deus não esquece. E eu tenho batido nessa tecla, Deus não tem deixado eu sair desse assunto. Por quê, pastor? Porque é aí que muita gente é enganada. Tenho falado aqui sobre plantio e colheita desde a quarta-feira passada. Eu não sei se você vai lembrar, quarta-feira passada nós falamos de Gálatas capítulo 6, verso 7. Onde a Bíblia fala assim, ó, não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, o que vai acontecer? Ele vai colher.
Deus não esquece. Tem muita gente que acaba aí falhando ou deixando de ser enganado, por isso que a Bíblia fala não se deixe enganar, e tem muita gente que acaba se deixando enganar pelo diabo aí. Eu falei na sexta-feira depois de Josué, capítulo 3, verso 5, se eu não me engano, que Deus fala através de Josué ao povo o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Aí a pessoa começa a se santificar, a pessoa começa a plantar, e o diabo vem na mente, e não está acontecendo nada, aí não está resolvendo, você não está vendo resultado, você vai para a igreja, você ora, você busca a Deus, e aí, ó, cadê? Não acontece nada. E meu irmão, a pior coisa que a pessoa pode fazer é começar a falar esse tipo de coisa, porque Deus escuta. Eu até falei aqui de Malaquias 3,13, quando Deus vem cobrar o povo, Deus diz assim: olha, as suas palavras foram agressivas diante de mim. E o povo diz: mas o que nós temos falado contra o Senhor? Deus fala assim: quando vocês disseram, inútil é servir o Senhor. Vocês estão dizendo que não vale a pena guardar a palavra, não vale a pena ser fiel a Deus. E ainda disseram assim, o povo, ó, felizes são os orgulhosos, os soberbos. Eles provocam a Deus e não acontece nada com eles. E a gente que está andando na fidelidade, olha aí, irmão, não fala isso não. Logo em seguida ali, Deus vem e fala assim: olha, eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Aqueles que temem ao Senhor, diante de Deus, tem um memorial escrito com o nome deles. Tem uma lista lá, para o dia que eu estou preparando. Diga glória a Deus. E no finalzinho, se eu não me engano, é o verso 18, fala assim, ó: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas não se esqueça que Josué falou: santificai-vos, porque quando? Amanhã, é o quando que às vezes você esquece. Não é hoje. Toda semente tem um tempo de progresso, toda semente tem um tempo de crescimento. Ninguém planta hoje para colher hoje. Você planta hoje, que é para colher quando? Amanhã. E até lá, pastor, quando vai ser esse amanhã? Eu não sei, até lá você aguenta firme. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus não vai esquecer o que você plantou, Deus não vai esquecer de você. Como ele falou lá em Malaquias, ele disse: olha, tem um memorial. Para que serve o memorial? Fala assim: para lembrar. Ali, ó, eis que na palma das minhas mãos te tenho o quê? Gravado. Você já viu quando a gente não quer esquecer alguma coisa, você não faz isso também? Marca na mão lá. Ai, qual que é o telefone? Fala aí. Aí você põe o telefone lá, não é assim? Depois fica assim para não lavar a mão, para não apagar o telefone, né? Está lá, está gravado. Porque todo momento Deus está lembrando, irmão, o que você tem feito não vai ficar esquecido. Diga glória a Deus. Deus não se esquece. E eu quero mostrar para você aqui 4 coisas que Deus não se esquece. Vamos lá? Vamos começar da primeira, que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 16. 1 Samuel, capítulo 1, verso 16. Em nome de Jesus. E a palavra, irmão, a Bíblia Sagrada, ela não tem contradição. Ela nunca se contradiz. Não, pastor, não. Por quê? Porque o que você vai ver aqui parece uma contradição, mas eu vou explicar para você, não é. A Bíblia não se contradiz. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 16, deixa eu contar para você rapidinho aqui, fala da história de Ana. Ana era estéril, não engravidava, podia ter filhos. E a mulher que não podia ter filhos naquela época lá, não prestava para nada. Porque o básico de uma mulher era poder gerar filhos. A função principal na vida de uma mulher era gerar filhos. Então uma mulher na época que não gerava filhos, para ela era muito frustrante, é como se ela não valesse nada. E para piorar a situação, ela ainda tinha uma rival que a Bíblia diz que a pirraçava todos os dias. Ficava lá fazendo fusquinha, né? Ah, eu tenho filho, você não tem filho e tal. E Ana com isso ficava muito mal. A Bíblia diz que Ana não comia, Ana só chorava, até o dia que ela decidiu entrar no templo, ela decidiu orar. E ela falou tanto ali com Deus, mas ela orou tanto, que chegou um ponto até de não sair palavras, a boca dela só mexia, de tanto que ela já tinha orado. E o profeta chegou até a pensar que ela estava bêbada, pensou até que ela estava embriagada. E ele chega para ela e diz: oh, mulher, afasta de ti esse vinho, né? Para de beber, mulher. E ela vai explicar para ele, aqui no versículo 16, que não era bem assim. Olha o versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de quem? Belial. Belial é o Satanás, é o diabo. Ô, profeta, não, profeta, não confunda, eu não sou do diabo. Eu não sou filho de Belial.
porque da multidão dos meus cuidados, e do que mais, igreja? Do meu desgosto, tenho falado até agora. Homem de Deus, isso aqui que o senhor está vendo, é o resultado da minha angústia. Homem de Deus, não confunda, não me tenha por mal, não é maldade, porque isso aqui que o senhor está vendo, que eu estou colocando para fora hoje, é toda a luta que eu tenho passado. A minha aparência está refletindo o desgosto que eu estou passando, a luta que eu estou passando, a batalha que eu estou passando. E aí o homem de Deus entende. E quando ele entende, vem uma palavra de Deus no coração dele, e ele libera essa palavra para ela. O versículo 17, olha o que ele vai dizer para Ana. Ele diz assim, muda para mim, 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 18 agora, diz assim: e disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E olha o que diz agora: e o seu semblante já não era o quê? Já não era triste. Diga glória a Deus. Eu sempre digo isso, irmão. Você percebe quando uma pessoa recebe a palavra de verdade. A Ana não saiu dali grávida, porque o problema dela era isso, ela queria ter filho. Ela não saiu dali grávida, mas ela saiu dali com uma certeza tão grande no coração dela, que até o semblante dela já mudou. A Bíblia diz que ela voltou a comer e ela já não era mais triste. Diga glória a Deus. Irmão, Deus só vai operar na sua vida quando você já tomar a posição antes de acontecer. Quando você crê na palavra, ao ponto de mudar já a sua atitude. Você já tem que começar a agir como aquele que já recebeu a bênção, só de receber a palavra. Amém, Jesus? Essa foi a diferença na vida de Ana. Mas o que eu quero te mostrar vem agora. Olha o versículo seguinte, versículo 19. E diz assim, ó: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Lê comigo agora. E o Senhor se lembrou dela. Diga glória a Deus. Peraí, mas acabamos de ler agora há pouco que Deus não se esquece. Pode a mãe esquecer do filho que está de seu ventre? Eu não me esquecerei de ti. Por que está falando aqui que Deus lembrou? Ah, pastor, Deus lembrou porque Deus tinha esquecido? Não. Deus não se esquece, Ele não mente. Amém? Ele falou que não esquece. Então por que diz que Ana, aqui no caso de Ana, depois que ela saiu dali do templo, já não chorou mais, já começou a se alegrar, passou a se alimentar, foi lá ter com seu esposo o seu momento, e Deus se lembrou. Por quê, pastor? Porque eu vou falar do jeito que Deus falou no meu coração, que isso não sai do meu coração. Quando Deus se lembra de uma pessoa, fala assim comigo, é porque chegou a hora dela colher o que ela plantou. Quando Deus lembra de alguém, não é que Ele esqueceu. Realmente, Ele não mentiu, Ele não esquece. É que quando Deus lembra, é porque chegou o momento daquela semente já ter gerado e já ter agora dado fruto. E agora chegou a hora de fazer o quê? De colher. Porque está lá, está tudo marcadinho na palma da mão do Senhor. Diga glória a Deus. E eu quero te mostrar a primeira coisa da qual Deus não se esquece. Qual é, pastor, a primeira coisa da qual Deus não se esquece? Fala comigo. As nossas orações. Irmão, Deus nunca esquece das nossas orações. Então, você quer um segredo? Não para de orar. Não deixa de orar jamais, porque Deus não esquece de oração. Oração que você faz diante de Deus não é esquecida, jamais. Não deixe de orar. Ore no dia que você está feliz, mas ora no dia que você estiver triste também. Ora no dia que você está animado, mas ora no dia que você está desanimado também. Ora no dia que você está forte, mas ora no dia que você está fraco também. Porque todas as orações, nenhuma delas ficam esquecidas diante de Deus. Todas elas Deus lembra. Eu falava aqui de Tiago capítulo 5, versículo 16, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E eu sempre bati nessa tecla, ó, a oração do justo pode muito nos seus efeitos, só quando ele está feliz. E o dia que ele está triste, continua podendo, irmão. E o dia que ele está cansado, a oração do justo perde o efeito? Perde o poder? Não, não perde. É que a gente não quer orar quando nós estamos tristes. É que nós queremos parar de orar quando vem um desânimo ou quando vem um cansaço. Não para. Porque a primeira coisa que Deus vai lembrar, fala para o irmão do seu lado, é das suas orações. Você quer ver? Fica olhando agora. Olha o que diz aí. E Eucana conheceu Ana e o Senhor se lembrou
dela. Olha o 20 para mim, hoje Deus falou tremendamente comigo nele. Diz assim, ó: e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome como? Samuel, porque dizia ela, o quê? O tenho pedido ao Senhor. Quando você pede uma coisa ao Senhor, você está fazendo o quê? Orando. Exatamente. Algo que é pedido ao Senhor foi colocado em quê? Em oração. Todo pedido que se faz a Deus é o quê? É oração. Então Deus lembrou o quê da Ana? Da oração. E agora, depois de um tempo, ela estava vivendo o que um dia ela tinha pedido. Em nome de Jesus, se você continuar orando, daqui a um tempo Deus vai lembrar de você. E você vai estar na sua mão com aquilo que você está pedindo hoje. Você vai estar vivendo na sua vida aquilo que um dia você pediu em oração. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte. Que palavra, meu irmão. Meu irmão, ela estava nos braços dela. Ali agora, o que um dia ela tinha pedido, em quê? Em oração. E que oração? Foi muita oração. Foi oração ao ponto de o profeta achar que ela estava bêbada. Foi oração de desespero. Foi aquela oração fervorosa, como eu falava no domingo. Aquela oração, que é aquela certeza, que depois que veio aquela palavra, Deus daria para ela o que ela havia pedido. E agora está aqui, ó. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, o tenho pedido ao Senhor. Fala para o irmão ao seu lado, seu Samuel vai chegar. Ah, pastor, não quero beber mais não. Quem está falando de beber? Ninguém está falando não. Samuel significa o que você pediu um dia para Deus. Amém? Samuel significa aquilo que você havia pedido a Deus. Vai chegar. Diga glória a Deus. É questão de pouco tempo. Em nome de Jesus vai chegar. Põe isso no seu coração hoje. Deus, primeira coisa, vou te falar de 4, hein? Que Deus não esquece. A primeira, que é? As nossas orações. Não para de orar, não. Não para. Às vezes parece que não está acontecendo nada, mas lembra, ó, eu tenho tudo gravado na palma da minha mão. Está lá o memorial. Para quem teme ao Senhor, para quem fala com Deus. Deus não deixa essa palavra sair do meu coração. Se você está plantando, se você está pedindo, você vai receber. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, não está escrito? Diga glória a Deus. Seu Samuel vai chegar. O que é o meu Samuel, pastor? Aquilo que você está pedindo a Deus. Eu não sei o que é, às vezes o seu caso é financeiro, às vezes o seu caso é família, é a salvação da sua casa. Não para, porque é a primeira coisa que Deus não esquece. Eu já tive experiência, às vezes até eu esqueci da oração que eu fiz. Até eu já tinha esquecido, o tempo já tinha passado tanto, que quando Deus fez, Deus teve que me lembrar. Lembra de quando você orou por isso? E aí eu que fui lembrar, eu falei, Jesus, até eu já tinha esquecido, o Senhor não esqueceu. Diga glória a Deus. Deus não esquece, irmão. Pode até você esquecer, mas se você continuar orando, Deus não vai esquecer. Amém, Jesus? Segunda coisa que eu quero mostrar para você que Deus não esquece, está lá em Gênesis capítulo 8. Vamos lá? Comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 8, verso 1. O que diz aí? E lembrou-se Deus de quem? De Noé. Mais uma vez, será que Deus esqueceu o povo de Deus? Ah, Deus foi lá fazer outra coisa. Ixi, o Noé lá dentro da arca. Está lá com os animais, lá já faz quase 100 dias. Não, Deus não esqueceu. O que eu estou explicando para você? Só para lembrar, quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, é que chegou a hora da pessoa o quê? Colher o que ela tinha plantado. E Deus se lembra de Noé. E olha que coisa tremenda agora. E de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E aquietaram-se as águas. 2. E cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E a chuva dos céus aconteceu o quê? Se deteve. 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, aconteceu o quê? As águas minguaram. Olha para o pastor. Toda tempestade acaba no tempo determinado dela. O que nós percebemos aqui? Que naquele momento estava acontecendo um dilúvio. O que foi o dilúvio? Só para você entender. Foi água caindo de cima para baixo, água saindo de baixo para cima, que a Bíblia diz que o dilúvio, para vir tanta água, não foi só a chuva. Se você ler, você vai ver que abriram-se fontes embaixo na terra e a água começou a brotar do solo. Então era água de baixo para cima, água de cima para baixo, era água de tudo quanto é lugar.
Só que quando chegou o final, quando Deus lembra de Noé, você percebe como aquilo começa a se encerrar? Olha, volta no versículo 1, você vai ver que a coisa começa passo a passo a findar, a terminar. Olha lá, ó. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus começa assim, ó, fez passar um vento. O que acontece? Primeira coisa, aquietaram-se as águas. Aquela turbulência das águas acaba. Aí o 2, ó, e cerraram-se também o quê? As fontes do abismo. Fechou mais uma torneira lá, né? Daqui a pouco a janela dos céus e a chuva dos céus também o quê? Deteve. Foi acabando, né? No 3, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, no tempo determinado, o que aconteceu com as águas? Acabou. Então fala comigo assim, ó, nenhuma tempestade é para sempre. Irmão, chega uma hora que acaba, ela tem um tempo determinado. Foram 150 dias, foi parando, até aqui. Parou, diga glória a Deus. Então vai parar. Mas o que é que o Noé plantou aqui, pastor? Que quando Deus lembrou dele, ele colheu. O que Deus não se esquece aqui nesse segundo caso que eu quero te mostrar? Fala assim para mim, ó, da justiça, do justo. Quando, meu irmão, você é justo, a Bíblia fala em muitos lugares disso, você vai reparar que Deus não esquece do justo. Continua sendo justo. Volta no capítulo 7, você vai ver isso. Capítulo 7, verso 1. Diz assim, ó. Depois disso, Senhor, a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto, o que, igreja? Justo diante de mim nessa geração. Então, olha para o pastor, sabe que Deus mostrou aqui para mim? Que o justo vai passar pela tempestade tanto quanto o ímpio. O dilúvio veio para todo mundo, mas durante a tempestade o justo vai estar guardado. Ele é a casa dele, diga graças a Deus. E naquela tempestade, que pode durar muito tempo, tem tempestade que parece que não vai acabar nunca, não é? Você está vivendo ela, você fala, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai passar? Vai, tem um tempo determinado. E quando passar, a diferença é essa aqui, ó. Quando terminou a tempestade, foi parando, as águas finalmente minguaram, você não via mais nenhum ímpio, todos os ímpios haviam desaparecido. E onde estava o justo? Fala assim, de pé. Ele é a casa dele. Então o justo vai passar pela tempestade como o ímpio, eu não vou mentir para você, isso é verdade. A Bíblia diz que o justo e o ímpio, a Bíblia fala que vem um dia mal para os dois. Só que a diferença é que durante a tempestade, o justo está guardado. E no final da tempestade, o justo permanece de pé. Enquanto o ímpio você não vê mais. Depois da tempestade ele some. Depois da tempestade ele desaparece. Lembra de Mateus 7,24? Jesus fala das duas casas. Lembra? A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. A Bíblia fala também da tempestade ali. A Bíblia diz assim, ó, e soprou o vento. Isso é tempestade, viu? Soprou o vento, correram os rios e desceu a chuva. E aquela casa sobre a areia, a hora que acabou tudo, onde estava ela? Acabou no chão, você não via mais ela. Depois mostra outra casa. E a situação, a tempestade é a mesma. Então repito, tanto para o justo como para o ímpio. Ah, mas eu estou na igreja, estou passando tempestade. E Deus não falou que ia passar do mesmo jeito? É da mesma forma. A diferença é que a hora que acaba a tempestade, você olha para a casa do justo, está como? Está firme, está de pé. Diga glória a Deus. Estava lá, veio, desceu os rios, sopraram os ventos, desceram os rios, correram os rios, desceu a chuva, mas ela permaneceu de pé, porque estava em cima do quê? Da rocha. Irmão, continua sendo justo. A Bíblia fala, acho que é Salmo 37, acho que eu marquei aqui, 37, 25. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Mendigar o pão. Deus não esquece do justo, irmão. Deus não esquece, continua sendo justo. Como eu disse, desde o início eu tenho falado isso, o diabo às vezes vai querer mostrar para você que não vale a pena. Vai tentar mostrar para você que não vale a pena servir a Deus, praticar a justiça, ser justo dentro da palavra. Vale a pena sim, continua obediente a Deus. Porque vai passar a tempestade, e quando a tempestade passar, você vai estar lá de pé. E o ímpio, você vai olhar, você não vai ver ele mais, a Bíblia fala isso. Você vai olhar para o lugar do ímpio e você não vai ver ele mais. Quando terminou o dilúvio, olha para o pastor, não tinha mais um ímpio na terra, sabia disso? Não tinha, pastor, não. Se você olhasse, não existia mais nenhum ímpio. Mas quando você olha para o justo, ele ainda estava lá. Isso é a verdade. Coloca isso hoje no seu coração. Deus não esquece do justo. Deus não esquece daquele que pratica a justiça. Estou mostrando para você a segunda coisa já. Qual é a terceira coisa que Deus não esquece? Vamos rapidinho para não demorar. Hebreus capítulo 6, versículo 10.
lá no Novo Testamento agora. Então eu mostrei que Deus não esquece das nossas orações, e a primeira coisa. Segunda coisa que eu mostrei, Deus não esquece da justiça, Deus não esquece do justo, aquele que pratica a justiça. E o terceiro agora, pastor, qual é? Vamos ler, Hebreus capítulo 6, verso 10. Eu vou mostrar para você que Deus não esquece do seu trabalho, nem do seu esforço, de tudo que você está fazendo. Não, Deus nunca vai esquecer do nosso trabalho. Hebreus capítulo 6, versículo 10, tá? Eu falei 6:10, é isso mesmo, 6:10. Diz assim, ó: porque Deus não é o quê? Injusto. Para quê? Para se esquecer. O que Deus não é injusto para se esquecer, pastor? Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos, e ainda o quê? E ainda servis. Irmãos, Deus não vai esquecer. Quando você está trabalhando, e muitas vezes em serviço a outros, pode ter certeza que tudo está lá marcado na palma da mão do Senhor. Irmão, Deus não vai esquecer do seu trabalho. Deus não vai esquecer do seu esforço. Deus não vai esquecer da tua obra. Às vezes você está sendo esquecido, ou o seu salário não tá sendo recíproco ao seu trabalho. Pastor, eu tenho trabalhado e não tenho recebido. Ou pastor, está sendo injusto o meu salário. Lá na empresa eu estou trabalhando, trabalho por mim, trabalho por outros. Mas quando chega na hora de receber, não recebo. Deus não vai esquecer de você. Pode ter certeza que eu estou falando. Eu estava dizendo de manhã, acho que foi no culto da manhã ou no culto da tarde, que a Bíblia diz que o salário dos trabalhadores que não receberam, clama a Deus. Deus não esquece, irmão. Ah, pastor, não me pagaram. Vamos dizer que você trabalhou anos, quando chegou no dia de receber, mandaram embora você sem receber nada. Está lá na justiça, pastor. Eu tenho direito. Vocês não combinaram comigo lá que era para ganhar tanto, era tal serviço, e na hora de receber não estão pagando. Irmão, Deus não vai esquecer do seu trabalho. Se você não receber do homem, você vai receber de Deus. Amém? Às vezes é em casa. Hoje nós estamos falando de família. A senhora trabalha, se esforça, o filho não reconhece, a filha não reconhece, às vezes trata mal, às vezes xinga, às vezes até agride, né? Ô pastor, olha o que eu faço, meu filho não vê o trabalho, não vê o esforço. O próprio Deus está vendo, Ele não vai esquecer do seu esforço. Eu sempre falo do Salmo 89, 19. Deus diz, socorri um que é o quê? Esforçado. Deus não esquece, irmão, pode trabalhar, não afrouxa a sua mão não. Que às vezes a injustiça faz a gente querer afrouxar a mão. Eu não vou me esforçar mais porque não vale a pena. Não afrouxa não, porque quem está vendo o seu trabalho é Deus. Amém, Jesus? Firma a tua mão no seu trabalho e continua fazendo, porque Deus não vai esquecer do seu trabalho. Ele não é injusto. O homem pode ser, mas Deus não é. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Continua se esforçando, continua trabalhando. Deus está vendo. Pastor, mas eu não estou recebendo por aquilo que eu estou trabalhando. Vai chegar um dia que o próprio Deus vai te pagar. Eu falei esses dias aqui de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos sem receber salário. Você sabe o que é isso? Trabalhar 7 anos sem receber salário. Ele trabalhou porque ele queria casar com a filha mais nova de Labão. Quando chegou na hora, no dia do casamento, ele foi enganado. Labão deu a filha mais velha. O Jacó trabalhou então mais 7 anos sem receber salário, só para se casar com Raquel. Aí ele se casa com Raquel, foi 14 anos. Você sabe o que é trabalhar 14 anos sem receber uma moeda de salário? A Bíblia diz que não recebeu nada. Chegou um dia que ele falou assim, eu vou embora. Deus havia falado para ele, volta para a terra dos seus pais. E aí ele vai falar para Labão, Labão fala, não, fica, porque eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado por causa de você. Fica comigo, determina o teu salário que eu te darei. E aí eu mostrei para você que Jacó foi ousado. Ele falou assim, ele pediu o mais difícil. Eu quero as ovelhas malhadas, salpicadas e listradas. Ele pediu um salário difícil. Mas Deus deu uma direção para ele, vai lá, pega as varas de álamo, aveleira, castanheiro. 3 espécies que não é por acaso que eram as 3. Eu mostrei para você aqui que tinha essas espécies para ele conseguir, tinha que andar muito. Era uma num lugar, outra em outro, outra em outro. E ele deve ter caminhado muito até conseguir as 3 varas verdes que tinham que ser tiradas da árvore. Ele vai lá, coloca diante do rebanho. Deus então começa a pagar Jacó. Porque quando nascia listrada, malhada e salpicada. Diga glória a Deus. Labão não queria, mas Deus pagou. Deus vai pagar você.
Irmão, o juiz pode não querer, lá o patrão pode não querer te dar o seu direito, mas a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Irmão, vai ter que te dar. Ah, não quer pagar, pastor, não tem problema, põe diante de Deus, Deus não esquece, Deus viu o que você fez. E o Jacó, quando vai falar para Labão, ele fala, Deus viu quantas madrugadas eu passei lá cuidando do rebanho, era de noite, era frio, de dia era o calor que me assolava, quando morria uma requeria da minha mão, eu nunca levei uma despedaçada para você, todas elas eu ia lá e repunha, eu recolocava, e ele foi falando todo o trabalho dele. Irmão, quem tinha visto daquilo? Deus pagou o Jacó. Chegou um momento que o rebanho de Jacó se tornou maior que o rebanho de Labão. Diga a glória a Deus. Fala para o irmão ao seu lado, fala assim, Deus não esquece do seu trabalho. Não esquece não, continua, não afrouxa a sua mão não. Deus vai te recompensar. E o último, pastor, eu vou mostrar para você. Volta lá em Gênesis de novo. Gênesis capítulo 19 agora. Capítulo 19, versículo 29. Em nome de Jesus. Eu vou mostrar aqui para você que Deus não esquece nem da sua família por causa de você. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Isso que eu vou te falar agora é muito forte. Gênesis 19, 29. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Deus iria destruir Sodoma, Gomorra e todas as cidades da Campina por causa do pecado. O pecado tinha engrossado tanto que Deus falou, chega, eu vou acabar com tudo. E quando Deus está destruindo as cidades, a Bíblia diz que Deus então se lembra. Olha o que fala aí. É Gênesis capítulo 19, verso 29. Quem achou, diga amém. E aconteceu que destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de quem? De Abraão. E tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló o quê? Habitava. Então Deus está lá, Deus começa a destruir tudo. No meio da destruição, Deus lembra de quem? Deus lembra de quem? Tira quem de lá? Não, Deus tira Ló, mas Deus lembra de quem? De Abraão. Não foi de Ló, não. Se fosse por Ló, irmão, ele estava morto, exatamente. Irmão, o que eu vou falar para você, que eu falei, quando eu falei no culto de manhã, isso aqui foi uma revelação de Deus. Chegou a me arrepiar. Tem gente da sua família que não está morta ainda. Porque naquele dia que o diabo preparou aquela destruição, Deus lembrou de você. Deus não viu a pessoa, Deus lembrou de você. Isso aqui é muito forte que eu vou te falar, hein? É muito forte. Não deixa de orar pela tua família. Tem gente que acha que não tem nada a ver, está aqui, por exemplo, na quarta-feira, trazer a foto, traz a peça de roupa, faz a campanha, faz o propósito. Ah, não estou vendo nada, irmão, se você pudesse ver no mundo espiritual. Às vezes naquele dia da destruição, se fosse pelo teu filho, ele estava morto. Mas Deus lembrou da mãe, a serva de Deus que está buscando ele aqui na igreja. Deus lembrou daquela mãe que está lá nas madrugadas em oração. Naquele dia, se fosse pela tua filha, ela estava morta. Mas Deus lembrou do pai. Deus lembrou da avó. Deus lembrou. Às vezes o marido, se fosse por ele, o diabo já tinha preparado tudo. Já tinha preparado a destruição. Mas no dia que o demônio tinha preparado aquela tragédia, aquele acidente, Deus lembrou da esposa. Falou, não. E tirou da destruição. Você crê nisso que eu estou te falando? Quem crê nisso que eu estou te falando? Isso é sério, hein? Isso existe no mundo espiritual. Isso aqui é muito sério. Se fosse pela pessoa, irmão, aquela pessoa já estava morta. O diabo já tinha feito a obra lá. Não fez porque Deus tem lembrado de você. Deus tem lembrado daquele que ora. Deus tem lembrado daquele que tem compromisso com ele. Deus lembrou de Abraão por quê, pastor? Porque Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha compromisso. Abraão tinha aliança com Deus. Diga glória a Deus. Não foi por causa de Ló, não. Se fosse por causa de Ló, irmão, ele estava morto. Então não deixa de orar pela tua família. Quantas vezes naquele dia da destruição não houve a destruição, Deus guardou da morte muitas vezes por causa de que Deus lembrou de você, do pai, da mãe. E eu pergunto, o Ló era o que mesmo de Abraão? Filho? Sobrinho. Olha aí. Não era nem parente tão próximo assim não.
E quantas vezes o sobrinho foi poupado por causa de um tio, hein? De uma tia que está aqui orando, que está aqui clamando a Deus. E tem hora que você fica até nervoso. Quer saber de uma coisa, pastor? Vou orar, mas não. Esse moleque quer saber de nada. Continua. Continua orando. Pastor, vou orar, mas não. Quer saber de uma coisa? Não quer saber? Não quero nem saber. Eu estou indo para a igreja. Ora, meu irmão. Ora. Porque por causa de você, Deus não esquece da sua família. Diga glória a Deus. Deus não vai esquecer. No dia que está lá vindo a destruição, eu creio que por causa de você, Deus vai lembrar de você e vai livrar. A lembrança foi de você, mas o livramento foi para sua família. A lembrança foi de Abraão, mas o livramento foi para quem? Para Ló. A lembrança é da mãe, mas o livramento muitas vezes vai ser do filho, da filha. A lembrança vai ser do marido, mas muitas vezes o livramento vai ser da esposa ou vice-versa. A lembrança vai ser da esposa e o livramento vai ser do marido. Eu creio, irmão, que Deus não se esquece. Quem crê nisso, diga amém. 4 coisas, vamos lembrar? Primeira coisa que Deus não se esquece, o que é? As nossas orações. Não deixa de orar. Quando Ana orou, Deus lembrou dela. E aquilo que um dia ela pediu, depois ela estava lá, recebendo. Está aqui o meu Samuel, porque um dia foi isso que eu pedi a Deus. Diga glória a Deus. Segunda coisa, Deus não se esquece das nossas justiças. Deus não esquece do justo. Não esquece, a tempestade passa, o justo permanece. O ímpio vai embora com a tempestade. Quando a tempestade acabar e ela vai vir para todo mundo, você não vai ver mais o ímpio, mas o justo vai estar lá, firme. Terceira coisa que Deus não esquece, do nosso trabalho. Continua, irmão. Não afrouxa suas mãos, não. Porque Deus tem visto todo o seu trabalho. Ele não é injusto para se esquecer da tua obra e do teu trabalho. Terceiro, Deus não esquece da nossa família por causa de nós. Ele vai lembrar, e muitas vezes tem lembrado, e com certeza suas orações não estão sendo em vão, porque na hora que o diabo vem e prepara muitas vezes destruição, Deus lembra de você e dá o livramento para a sua família. Agora eu vou terminar com uma coisa só, que Deus esquece. Essa é a única coisa que Deus esquece. O que é, pastor? O senhor falou que Deus não esquece de nada. Tem uma coisa que Deus faz questão de esquecer de você. Vamos lá rapidinho para Isaías, capítulo 43, versículo 25. E essa aqui é a única coisa que Deus esquece. Então eu te mostrei 4 coisas que Deus não esquece e uma só que Ele esquece. Qual é, pastor? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de quem? Por amor dEle. Irmão, não é porque a gente merece, não. Ele apaga as nossas transgressões, não é porque nós somos bonzinhos, não. É por amor dEle. Ele quem, pastor? Aqui, a palavra dEle. Então não aceite a acusação do diabo. Você não merece, Satanás, eu não mereço mesmo. É quando Deus me perdoa, não é por causa de mim, é por causa dele, do amor dele. Olha lá, ele diz assim: sou eu o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados, o que ele diz? Me não lembro. Então, irmão, a partir de hoje, se você tem que pedir perdão alguma coisa a Deus, peça. Peça para que isso caia no mar do esquecimento. Agora, se você já pediu, não aceita mais o diabo te acusar. Eu pregava isso no culto da tarde, uma senhora veio falar comigo no final, disse: pastor, olha, isso foi tudo para mim. Porque o diabo vem muitas vezes nos acusar. Você não pode, lembra do que você fez. De vez em quando ele vem tentando ressuscitar morto aí. Lembra o que você fez lá no seu passado? Você não pode, você não é digno, você não merece, porque o que um dia você fez, olha, o que um dia você praticou. Meu irmão, você tem que falar: Satanás, vai embora com a sua acusação, porque Deus não lembra mais do que eu fiz, nem eu vou lembrar. Se Deus não lembra mais, o que eu vou ficar lembrando? Não acabou. O único pecado que Deus vai lembrar é aquele que não teve arrependimento. É aquele que você não se arrependeu e não confessou. Agora a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Acabou, está esquecido. A única coisa que Deus faz questão de esquecer de você é dos seus pecados, se você se arrepender deles. Você crê nisso, sim ou não? Então fique de pé agora, que nós vamos orar. Eu tenho certeza que essa palavra falou